Muito bom dia, homens edificados, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Pastor Genivaldo aqui mais uma vez, tendo o privilégio de ser ministrado pelo Senhor e dividir com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem revelado a nós. Queridos, nesta manhã, a palavra de Deus que foi nos dada como missão desse devocional, ele está nos evangelhos, né? Está no livro de Marcos, eu vou ler Marcos 5, 35 e 36, mas também essa história é uma história muito conhecida, que você vai encontrar ela em Mateus, em Lucas e também em Marcos, que é sobre a cura da filha de Jairo. No capítulo todo, aqui fala daquilo que Jesus sempre fazia. Em qualquer momento e aonde ele tinha a oportunidade, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus orava, Jesus ensinava, Jesus fazia a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sobre a vida daqueles que o seguiam e daqueles que encontravam ele no caminho. E a palavra de Deus, ela diz assim: estando ele ainda falando, ou seja, Jairo falando, chegaram alguns da sua casa, do principal da sinagoga, a quem disseram: chegou alguém lá da sinagoga, da sua casa, dizendo a Jairo: a tua filha está morta. Por que incomoda Jesus? Por que incomoda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo: não temas, creia somente. Nós aprendemos, querido, ao menos nesta passagem, ao menos 3 lições aqui. Dá uma pregação isso aqui, mas o nosso tempo é curto. Nós aprendemos ao menos 3 lições aqui, que Jesus ele nos ensina de algumas coisas sobre uma conduta como pai, assim como Jairo era pai dessa menina de 12 anos, que a Bíblia relata. Jairo, primeiro de tudo, Jairo era dirigente da sinagoga. Quem era Jairo? Jairo era um dirigente da sinagoga, era um líder respeitado, conhecido, era um homem influente no seu tempo. Ele organizava as religiões, as reuniões ali. Era um homem muito religioso, respeitado por todos que frequentavam a sinagoga e que ensinavam ali a lei de Moisés, a dinâmica naquele tempo. Então Jairo era um homem muito conhecido. E o que significa Jairo? Tudo tem um significado em nossas vidas. Qual era o significado do nome Jairo? Jairo provavelmente era um significado hebraico, né? Que diz assim: Deus ilumina. Então, cada vez que as pessoas chamavam ele pelo nome, estavam profetizando sobre a sua vida. Deus ilumina, Deus ilumina, Deus ilumina. Ou seja, quando chegou alguém da casa dele dizendo que a menina estava morta, estava dizendo assim: ó, Deus ilumina, a sua filha já está morta, não incomoda Jesus. Jairo, a sua filha está morta, não incomoda Jesus. Então, sabendo disso, quando Jesus ali no versículo 36 diz assim: porém, tendo ouvido essas palavras, disse Jesus a Jairo. O que Jesus disse? Jairo, Deus ilumina, não temas, somente creia. Então aqui Jesus já estava profetizando e verbalizando que Deus ilumina, que Deus alcança, que Deus dá a direção, que Deus nos auxilia, que tudo fica claro com Deus, que Deus é a luz, que sobre as trevas o mal não vence, sobre as trevas a luz prevalece, o mal sempre vai perder, a luz sempre vai vencer o mal. Então o significado Jairo se chama Deus ilumina. É uma profecia isso. E nós aprendemos ao menos 3 lições nesta passagem. Que Jairo era um pai presente, porque ele foi buscar socorro pela sua filha. Ou seja, quando ele recebe a notícia, a menina estava enferma, estava doente.
E automaticamente, quando ele já havia feito de tudo, porque muito provavelmente ele já tinha feito o que precisava. Ele já tinha ido para médico, ele já tinha buscado, orando por ela, declarando. Eu imagino que ele fez, né? Isso é uma teologia, ou seja, isso é um pensamento meu, uma reflexão minha, que Jairo tinha jejuado, que Jairo tinha orado, que Jairo tinha reunido os seus principais ali da sinagoga e declarando vida sobre a filha dele, e que tudo o que estava ao alcance ele fez. Porém, o verdadeiro encontro só teve com Jesus, trazendo a ressurreição e a vida sobre a menina. Então Jairo era um pai presente, porque a Bíblia relata que ele foi até Jesus. Então ele já tinha feito outras coisas até chegar a esse ponto de chegar a Jesus, se curvando aos pés de Cristo, ele pedindo cura sobre a sua filha, que ele, ao menos uma palavra de Cristo já era necessário para curar a menina. Então Jairo já tinha esse crer no seu coração que Jesus era suficiente para a causa. Então nós aprendemos que Jairo era um pai presente, ao mesmo tempo era um pai protetor, porque ele buscou proteção, ainda que a menina estivesse enferma, já muito avançado na enfermidade. Mas Jairo foi buscar, estava protegendo, foi buscar a cura. Jairo estava fazendo o seu papel como pai, como sacerdote, de amar, de proteger, de dar direção. E nós também aprendemos que Jairo, ele foi buscar a provisão, ele era um provedor da sua família, uma provisão sobre aquela causa da sua filha. E nós também aprendemos aqui que Jesus, ele também é presente, ele também é protetor das nossas vidas e que a provisão que precisamos também vem dele. Então, amados, eu quero deixar essa reflexão para vocês nesta manhã. Você tem agido como Jairo com os seus filhos? Com a sua família, com a sua esposa, com a sua casa? Quando acontece alguma coisa na sua casa, o seu filho está enfermo ou uma situação parecida como essa, você vai buscar, você é presente espiritualmente na vida do seu filho? Você protege o seu filho espiritualmente? Você vai buscar a provisão espiritualmente para aquela ocasião na sua casa, na sua esposa? Fica essa reflexão para você, que possamos aprender a ser humildes assim como Jairo foi, mas também aprender que Jesus também é humilde ao ponto de amar as crianças e demonstrar esse amor paternal pelas nossas vidas. Então eu quero te deixar essa reflexão para que você pense, como que você tem sido? Que pai que você tem sido? Um pai biologicamente? Um pai espiritualmente? Como que tem sido o seu comportamento como pai biológico? Vai buscar a proteção, a provisão? É presente na vida dos filhos, da sua esposa? Sendo um pai espiritual, você tem buscado estar presente em orações, buscando pela sua casa, pela sua filha, pelo seu filho, pela sua esposa? Você tem protegido espiritualmente a sua família, seus filhos, a sua esposa? Você tem buscado a provisão da fonte da vida eterna que nos traz aquilo que nós realmente necessitamos? Eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos pela sua provisão, por o Senhor ser presente em nossas vidas, por o Senhor nos alcançar todos os dias, renovando a sua misericórdia em todas as manhãs e nos protegendo de todos os perigos. Muitas das vezes, Senhor, nós falhamos, ó Pai, como pai biológico, como um pai espiritual, buscando pelos nossos. E nos foi dado essa missão de ser o sacerdote, de zelar pela nossa casa, de ser o cabeça da nossa casa, o Senhor que nos elegeu. Então, Pai querido e Pai amado, nesta manhã, Senhor, o teu filho está orando comigo, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando, nos auxiliando, Senhor, a ser cada dia mais presentes, protetores e provedores da nossa casa. Que o Senhor nesta manhã, Senhor, nos influencie a ser como Jairo,
a buscar direto da fonte que é o Senhor Jesus, para que possamos ser aprovados, para que não sejamos reprovados como sacerdotes, que não façamos como Eli fez, ser um homem conivente aos erros da sua casa, mas que façamos, ó Pai, como Jairo fez, como José fez, protegendo Maria e o Senhor Jesus, protegendo a sua casa, que é a menina que estava enferma. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos traga essa reflexão todos os dias, que possamos ser como Jairos, um pouco melhor todo dia. Pequenas metas, pequenos objetivos, para que possamos chegar a um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que esta palavra ela se torne vida na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço, meus amados.